Será que estou me sabotando por medo de crescer? Resolvi enfrentar o medo de frente. Nunca pensei que estaria aqui desabafando sobre isso, mas preciso tirar esse peso do peito. Tem dias que acordo e sinto que estou vivendo a mesma vida há anos, como se estivesse presa num loop infinito. Sou a Clara, tenho 32 anos e trabalho como designer gráfica numa agência aqui de São Paulo há quase uma década. Entrei como estagiária, virei júnior, pleno e agora sou sênior. Parece uma trajetória bonita quando conto assim, né? Mas a verdade é que estou no mesmo cargo há 4 anos, enquanto vejo pessoas que entraram depois de mim já assumindo posições de liderança. Sempre fui aquela pessoa que todo mundo elogia pelo talento. Nossa, Clara, você tem um olhar único. Seu portfólio é incrível. Como você consegue ter ideias tão originais? Escuto isso desde a faculdade. Meus professores diziam que eu tinha potencial para abrir meu próprio estúdio, trabalhar com grandes marcas, talvez até dar aulas um dia. Mas aqui estou eu, fazendo basicamente o mesmo trabalho há anos, com medo de dar o próximo passo. Minha amiga Renata é o oposto de mim. Nos formamos juntas, trabalhamos na mesma agência por 3 anos, mas ela sempre teve aquela ambição que me falta. Ano passado, ela finalmente deu o grande salto. Abriu o próprio estúdio de design. Começou pequeno, claro, num coworking, na Vila Madalena, mas já está com uma carteira de clientes impressionante. Na inauguração do espaço, entre taças de espumante e canapés, ela me puxou para um canto e disse: Cami, quero que você seja minha sócia. Ninguém tem o seu talento e visão estética. Juntas, podemos criar algo incrível. Na hora, senti aquele frio na barriga. Aquela mistura de excitação e terror absoluto. Sorri, agradeci e disse que precisava pensar. Isso foi há 6 meses. 6 meses de desculpas, de preciso organizar minhas finanças primeiro, estou num projeto grande na agência, não sei se é o momento certo. A verdade? Estou morrendo de medo. O que ninguém sabe, nem mesmo meu namorado Lucas, é que toda vez que surge uma oportunidade de crescimento, eu travo. É como se um alarme disparasse na minha cabeça. Perigo! Você vai se expor. Você vai falhar. Todo mundo vai descobrir que você não é tão boa quanto pensam. E então começo a procurar defeitos no projeto, invento desculpas, postergo decisões até que a oportunidade passa ou a pessoa desiste de mim. Mês passado, a Débora, que entrou na agência 2 anos depois de mim, foi promovida a diretora de criação. Ela tem talento, claro, mas sempre achei meu trabalho tecnicamente superior. No dia do anúncio, todos foram abraçá-la, inclusive eu. Sorri, disse que ela merecia, que estava muito feliz. Mas por dentro eu estava fervendo. Passei o dia inteiro remoendo aquilo, pensando por que ela e não eu, mesmo sabendo que nunca demonstrei interesse na posição quando o chefe perguntou. O pior veio depois. Débora me mandou mensagem pedindo dicas, dizendo que admirava muito meu trabalho e queria minha ajuda para se adaptar à nova função. Sabe o que eu fiz? Ignorei. Deixei no vácuo por 3 dias e depois respondi com um seco. Parabéns pela promoção, qualquer coisa estou à disposição. Não dei nenhuma dica, não ofereci ajuda real. Me senti horrível depois, claro. Que tipo de pessoa faz isso com uma colega? No fundo, sei que é inveja. Uma inveja feia, daquelas que corroem por dentro. Vejo os outros avançando enquanto continuo estagnada, mas sou eu mesma quem sabota qualquer chance de progresso. Meu chefe, o Ricardo, já me ofereceu 3 promoções nos últimos 2 anos. A primeira seria para coordenar a equipe de design digital. Recusei dizendo que preferia focar na parte criativa, não em gestão. A segunda era para liderar um novo departamento de branding. Disse que não me sentia preparada tecnicamente. A terceira foi para ser diretora de arte em contas internacionais. Inventei que meu inglês não era bom o suficiente, mesmo tendo morado 1 ano em Londres durante a faculdade. Ricardo já desistiu de mim, consigo ver nos olhos dele.
Aquele brilho de quem via potencial foi substituído por uma espécie de resignação. Clara é ótima executando, mas não quer responsabilidade. Deve ser o que ele pensa. E o pior é que não posso culpá-lo. Semana passada, estava no café da agência quando ouvi 2 estagiários conversando. Um deles disse: "Quero ser que nem a Clara quando crescer. Ela parece tão tranquila, sem aquela ambição maluca que todo mundo tem." O outro respondeu: "Sim, ela parece ter encontrado o equilíbrio perfeito. Faz um trabalho incrível, mas não se mata de estresse como os diretores." Fiquei paralisada com o café na mão. É assim que me veem? Como alguém que encontrou o equilíbrio. Não percebem que estou presa, congelada pelo medo? Que cada dia que passa me sinto mais frustrada vendo pessoas menos talentosas. Sim, sei que é arrogante pensar assim, mas é o que sinto. Ultrapassando-me porque simplesmente tem coragem de tentar? Outro dia, estava no Instagram e vi que a Marina, uma colega da faculdade que mal conseguia diferenciar serif de sans serif, estava dando uma palestra num evento importante de design. Senti aquela pontada familiar no peito. Fechei o aplicativo e fiquei encarando o teto por meia hora. Depois, voltei e dei like na publicação dela, como se isso compensasse os pensamentos mesquinhos que tive. O pior é que tenho consciência de tudo isso. Sei exatamente o que estou fazendo comigo mesma. É como assistir a um filme onde você quer gritar para a protagonista: "Não entre nessa porta, o assassino está lá dentro", mas ela entra mesmo assim. Só que nesse caso, eu sou tanto a protagonista quanto a espectadora frustrada. Tenho uma pasta no meu computador chamada Projetos Futuros. Está cheia de ideias incríveis, conceitos para uma marca própria, esboços de um livro sobre design que gostaria de publicar um dia, até um plano de negócios para um estúdio que seria meu. Abro essa pasta uma vez por mês, olho tudo, adiciono mais algumas ideias e fecho. Nunca executo nada. Minha terapeuta? Sim, faço terapia há 2 anos, embora claramente não esteja funcionando como deveria. Diz que tenho síndrome do impostor, que no fundo, não acredito que mereço sucesso, que tenho medo de ser descoberta como uma fraude, mesmo sendo extremamente competente. Faz sentido, mas saber o nome do problema não tem me ajudado a resolvê-lo. E agora, a Renata me ligou novamente. Ontem, disse que a proposta de sociedade ainda está de pé, mas que precisa de uma resposta definitiva até o fim do mês porque tem outros interessados. Senti aquele familiar aperto no peito. A vontade de dizer sim, brigando com o medo paralisante de falhar, de decepcionar, de descobrir que talvez eu não seja tão boa quanto todos pensam. Quando comentei com meu namorado Lucas sobre a proposta da Renata, ele mal levantou os olhos do celular. Estávamos jantando em casa, eu tinha preparado aquela lasanha que ele adora, criando o momento perfeito para uma conversa importante. Finalmente tomei coragem e contei sobre o convite para ser sócia do estúdio. Lucas deu aquela risada de canto de boca, aquela que sempre me irrita um pouco, e disse: "Você sempre faz isso, Cami. Tem medo de arriscar e depois reclama que está parada no mesmo lugar." Senti como se tivesse levado um tapa. Não era a primeira vez que Lucas reagia assim às minhas inseguranças. Estamos juntos há 4 anos. Moramos no mesmo apartamento há 2. E às vezes tenho a impressão de que ele não me conhece de verdade. Ou pior, me conhece bem demais e já desistiu de me ver mudar. Não é tão simples assim, tentei explicar. A Renata já tem uma carteira de clientes, uma reputação. E se eu não conseguir trazer valor suficiente? E se os clientes dela não gostarem do meu trabalho? Tenho um emprego estável, com plano de saúde, FGTS. Lucas revirou os olhos enquanto cortava mais um pedaço de lasanha. Você e suas desculpas. Lembra quando te chamaram para dar aquele workshop na faculdade? Você inventou que estava com sinusite. E aquela exposição coletiva no ano passado? De repente você achou que seu trabalho não estava maduro o suficiente. Sempre a mesma história. Ele não estava completamente errado, e isso doía mais. Lucas trabalha com marketing digital e está sempre se reinventando, fazendo cursos,
mudando de empresa quando sente que parou de crescer. Não entende como alguém pode ter medo de avançar. Para ele, o pior que pode acontecer é voltar à estaca. 0, o que não parece tão assustador. No dia seguinte, durante o almoço de domingo na casa dos meus pais, achei que talvez encontraria mais compreensão. Minha mãe, Eliana, sempre foi meu porto seguro. Enquanto ajudava a lavar a louça, contei sobre a proposta da Renata, tentando soar mais animada do que realmente estava. Minha mãe secou as mãos no avental e me olhou com aquela expressão preocupada, que conheço tão bem. Filha, você precisa de estabilidade. Esse negócio de empreendedorismo não é para qualquer um. Seu pai e eu trabalhamos a vida toda como funcionários públicos, justamente para não passar por esses sustos. Você tem um bom emprego. Por que arriscar? Meu pai, que estava na sala assistindo futebol, gritou de lá. Escuta sua mãe, Clara. Nessa economia, quem tem emprego segura com as 2 mãos. Típico dele. Sempre com medo de que eu me machuque. Sempre querendo me proteger. Mesmo que isso signifique me manter numa redoma. Minha irmã mais nova, Beatriz, que acabou de se formar em administração e já está fazendo MBA, entrou na cozinha nesse momento. Deixa ela, mãe. A Cami precisa mesmo sair dessa zona de conforto. Tá desperdiçando talento naquela agência. Beatriz sempre foi o oposto de mim. Impulsiva, confiante, às vezes até arrogante. Com 25 anos já tem planos de abrir sua própria consultoria em 2 anos. Às vezes a invejo por essa certeza que ela tem em si mesma. Depois chorei por horas, me sentindo a pessoa mais incapaz do mundo. Lucas tentou me consolar, mas percebi que estava perdendo a paciência. Você criou esse problema, Cami. Teve uma semana inteira para enviar o material. No trabalho, as coisas não estão melhores. Ricardo, meu chefe, claramente desistiu de me oferecer novas oportunidades. Na última reunião de planejamento, quando estávamos distribuindo os projetos do próximo trimestre, ele nem mencionou meu nome para as contas mais desafiadoras. Fiquei com as mesmas marcas de sempre, os mesmos briefings previsíveis. Parte de mim sentiu alívio. Projetos conhecidos significam menos chances de errar. Outra parte se sentiu invisível, descartada. Minha terapeuta, a doutora Helena, tem tentado me fazer ver esses padrões há meses. Na sessão de terça-feira, ela foi mais direta do que o habitual. Clara, você está presa num ciclo de autossabotagem. Cria expectativas impossíveis para si mesma, e quando não consegue atingi-las, porque ninguém conseguiria, usa isso como prova de que não é boa o suficiente. Mas, e se eu realmente não for boa o suficiente? Perguntei pela 1000ª. Vez ela me olhou com uma mistura de compaixão e firmeza. E se você for? Já considerou essa possibilidade? Que talvez você seja exatamente tão talentosa quanto todos dizem? Fiquei em silêncio, desconfortável com a ideia. Sabe o que acho? Ela continuou. Acho que você tem medo do sucesso, não? Do fracasso. Porque o sucesso traz responsabilidades, expectativas, visibilidade. Se você tiver sucesso, terá que continuar se provando, dia após dia. Se nunca tentar, nunca terá que enfrentar esse desafio. Suas palavras ficaram martelando na minha cabeça pelo resto da semana. Medo do sucesso? Parecia absurdo à primeira vista. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais sentido fazia. Lembrei de quando ganhei um prêmio de design na faculdade. Em vez de comemorar, passei a noite inteira em claro, aterrorizada com a ideia de que teria que criar algo ainda melhor no próximo semestre. E quando fui promovida a designer sênior, minha primeira reação não foi alegria, mas pânico. E se eu não conseguisse corresponder ao título? Ontem à noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando em todas as oportunidades que deixei passar, todos os e se que nunca vou saber a resposta. Enquanto Lucas dormia tranquilamente ao meu lado, peguei meu celular e comecei a olhar o Instagram da Renata. Seu estúdio está crescendo. Ela contratou mais 2 designers. Está postando fotos de reuniões com clientes que eu sempre sonhei em atender. A inveja me corroeu por dentro,
Mas dessa vez foi diferente. Percebi que não estava com inveja da Renata em si. Estava com inveja da Clara que eu poderia ter sido se tivesse aceitado seu convite 6 meses atrás. A Clara que teria crescido, enfrentado desafios, talvez até falhado algumas vezes, mas que estaria vivendo, não apenas existindo. Essa realização me atingiu como um raio. Estou com inveja de mim mesma, da versão de mim que nunca permiti existir. Ontem tomei uma decisão que pode mudar tudo. Depois de passar a noite inteira acordada, revirando na cama e pensando em todas as oportunidades perdidas, levantei antes do despertador tocar. Lucas ainda dormia quando fui para a cozinha. Preparei um café forte e sentei na varanda do apartamento, vendo o sol nascer entre os prédios de São Paulo. Havia uma clareza estranha na minha mente, como se todas as névoas de dúvida tivessem se dissipado durante aquela noite insone. Peguei o celular e, antes que o medo pudesse me paralisar novamente, liguei para a Renata. Eram 7h15 da manhã. Provavelmente cedo demais para uma ligação, mas algo me dizia que se eu esperasse mais, perderia a coragem. Para minha surpresa, ela atendeu no segundo toque, a voz ainda rouca de sono. Kemi? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Desculpa te ligar tão cedo. Eu quero conversar sobre a sociedade. De verdade dessa vez. Houve um silêncio do outro lado da linha. E por um momento terrível pensei que ela fosse dizer que era tarde demais, que já tinha encontrado outro sócio, que tinha desistido de mim assim como eu tinha desistido de mim mesma tantas vezes. Você tem certeza? Ela perguntou finalmente, a voz cautelosa. Porque já faz meses que estamos nesse vai e vem, Kemi. Não posso ficar esperando indefinidamente. Tenho certeza, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Podemos marcar uma reunião para a próxima semana? Quero discutir tudo. Investimento, responsabilidades, expectativas. Sem desculpas dessa vez. Renata ficou em silêncio, por alguns segundos, e então soltou uma risada leve. Quem é você e o que fez com a Clara que eu conheço? Ri também, sentindo um alívio enorme. Digamos que tive algumas conversas difíceis comigo mesma nos últimos dias. Marcamos um almoço para terça-feira da próxima semana. Quando desliguei, percebi que minhas mãos estavam tremendo, mas não era só de medo. Havia uma excitação também, uma energia que não sentia há anos. Lucas apareceu na porta da varanda, ainda de pijama, o cabelo despenteado. Estava falando com quem a essa hora? Com a Renata, respondi, ainda olhando para o celular como se não acreditasse no que acabara de fazer. Marquei uma reunião para discutir a sociedade no estúdio dela. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e ceticismo. Sério mesmo? O que mudou? Como explicar tudo o que tinha passado pela minha cabeça nas últimas semanas? As conversas com André, as sessões com a doutora Helena, as noites em claro pensando em todas as versões de mim que nunca tiveram chance de existir? Percebi que estou apavorada, com o estômago embrulhado, mas sei que preciso enfrentar esse medo. Não posso continuar me sabotando. Lucas se aproximou e me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro enquanto olhávamos juntos para a cidade que despertava. Estou orgulhoso de você, ele murmurou. De verdade. Aquelas palavras simples significaram mais do que ele poderia imaginar. Talvez Lucas não tivesse desistido de mim, afinal. Talvez ele só estivesse esperando que eu não desistisse de mim mesma. No trabalho, contei para Ricardo que estava considerando uma mudança de carreira. Não entrei em detalhes sobre a sociedade com Renata. Ainda era cedo demais. Muita coisa poderia dar errado. Mas disse que estava buscando novos desafios. Em vez da expressão de desapontamento que eu esperava, vi algo como respeito nos olhos dele. Já estava na hora, Clara. Você sempre foi talentosa demais para ficar presa no mesmo lugar. Suas palavras me pegaram de surpresa. Você acha? Pensei que estivesse satisfeito com meu trabalho aqui. Estou mais que satisfeito. Ele respondeu recostando-se na cadeira. Você é uma das melhores designers que já passou por essa agência.
Por isso mesmo tentei te promover tantas vezes, mas sempre senti que você estava apenas de passagem, esperando algo maior. Saí da sala dele com uma sensação estranha, como se tivesse vivido anos numa realidade paralela onde todos me viam de uma forma completamente diferente da que eu via a mim mesma. Não é tão simples assim, Baia, respondi na defensiva. Tenho contas para pagar. Não posso simplesmente largar tudo por um sonho. Sonho? Achei que fosse uma proposta de negócio concreta. Ela rebateu, erguendo uma sobrancelha. Se você realmente quisesse, encontraria um jeito. Mas parece que prefere ficar se escondendo atrás de desculpas. Saí da casa dos meus pais me sentindo ainda pior. Ninguém parecia entender que não era só medo de arriscar. Era algo mais profundo. Um pavor de me destacar e depois não conseguir sustentar as expectativas. Como se eu não merecesse o sucesso. Como se, no fundo, soubesse que sou uma fraude e que eventualmente todos descobrirão isso. Na segunda-feira, tentei conversar com minha melhor amiga, Patrícia. Nos conhecemos desde o ensino médio e sempre fomos confidentes. Marcamos um café, depois do trabalho, num lugar tranquilo onde poderíamos conversar sem pressa. Patrícia é psicóloga, então pensei que talvez ela pudesse me dar uma perspectiva diferente. Pati, você acha que estou sendo covarde? Todo mundo parece pensar que sim. Perguntei depois de explicar a situação. Ela tomou um gole do cappuccino antes de responder, pensativa. Não acho que seja covardia, Cami. Acho que é autopreservação. Você sempre foi muito exigente consigo mesma, desde que éramos adolescentes. Lembra quando tirou 9,5 na redação do vestibular e ficou arrasada porque não foi 10? Você tem tanto medo de falhar que prefere nem tentar. Mas e se eu realmente não for boa o suficiente para ser sócia de um estúdio? E se eu afundar o negócio da Renata? Patrícia sorriu com gentileza. Essa é a questão, não é? Você não tem medo de falhar. Você tem certeza que vai falhar. E isso é muito diferente. Suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça pelo resto da semana. Talvez ela estivesse certa. Talvez meu problema não fosse o medo do fracasso, mas a certeza dele. Como se eu já tivesse decidido o resultado antes mesmo de tentar. Foi meu irmão mais velho, o André, quem realmente me fez enxergar as coisas de outra forma. André tem 38 anos, é engenheiro e mora em Curitiba. Não nos vemos com tanta frequência, mas sempre tivemos uma conexão especial. Ele veio me visitar no fim de semana, aproveitando uma viagem de negócios a São Paulo. Depois do jantar, ficamos conversando na varanda do meu apartamento. Lucas tinha saído com amigos, então tínhamos o espaço só para nós. Contei tudo para André. Sobre a proposta da Renata, minhas dúvidas, o que Lucas e meus pais tinham dito. André me escutou sem interromper. Algo raro hoje em dia. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para a cidade iluminada à nossa frente. Sabe, Cami, acho que entendo o que está acontecendo. Ele disse finalmente. Você sabota suas chances porque tem medo de descobrir seu verdadeiro potencial. E se você for incrível, e se der super certo, aí não vai ter mais desculpas para se esconder. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Nunca tinha pensado. Dessa forma, André continuou. Essa inveja que você sente dos outros é só um reflexo do que você poderia estar conquistando. Você não inveja o sucesso deles. Você inveja a coragem que eles têm de tentar. Mas e se eu falhar? Perguntei, sentindo a voz falhar. E se você não falhar? Ele rebateu. E se você descobrir que é muito melhor do que imagina? Isso seria mais assustador, não seria? Porque aí, você teria que assumir a responsabilidade pelo seu próprio sucesso. Ficamos conversando até tarde. André compartilhando suas próprias inseguranças. Momentos em que também teve medo de avançar. Contou como quase desistiu de aceitar uma promoção há 3 anos, porque achava que não estava preparado. E como hoje isso teria sido o maior erro da sua vida profissional. Antes de ir embora, André me abraçou forte e disse: Lembra quando éramos crianças e você tinha medo de pular na piscina?
Papai ficava horas te convencendo, mas você só pulou quando decidiu por si mesma. Ninguém pode tomar essa decisão por você, Cami. Mas saiba que se você pular, estarei aqui para te aplaudir. Aquela conversa com André foi diferente de todas as outras. Pela primeira vez, senti que alguém realmente entendia o que eu estava passando. Não era preguiça, não era só medo de arriscar. Era um terror profundo de descobrir quem eu poderia ser se deixasse de me sabotar. Depois daquela conversa com André, não consegui mais fugir da verdade. Era como se ele tivesse acendido uma luz num quarto escuro, onde eu vinha me escondendo. Há anos. Comecei a perceber, com uma clareza dolorosa, como eu criava obstáculos imaginários para justificar minha inércia. Na segunda-feira seguinte, Renata me ligou. Estava animada, falando sobre um cliente novo, uma marca de cosméticos naturais que queria reformular toda a identidade visual. Seria perfeito para você, Cami. Você sempre teve aquela sensibilidade para projetos sustentáveis. Vamos marcar. Um café essa semana para discutir a sociedade? Preciso mesmo de uma resposta. Senti o pânico familiar subindo pela garganta. Ah, Renata, essa semana está complicada. Sabe como é fim de mês na agência? Estamos com prazos apertados. Mentira. Estávamos num período relativamente tranquilo. Sem problema, ela respondeu, a decepção mal disfarçada na voz. E sobre a sociedade? Conseguiu pensar? Foi aí que inventei a primeira grande desculpa. Então, andei fazendo as contas e não tenho capital para investir agora. Estou com uma reserva muito pequena. E o Lucas está falando em comprarmos um apartamento. Outra mentira. Tínhamos uma boa reserva, fruto de anos economizando sem grandes gastos. Renata, sempre solícita, não desistiu. Cami, não precisamos começar com um grande investimento seu. Podemos negociar uma entrada menor e você vai complementando com seu trabalho. Sei o quanto você agregaria ao estúdio. Encurralada, parti para a segunda desculpa. É que também estou com uns problemas de saúde na família. Minha mãe não está muito bem. Pode ser que eu precise me ausentar para cuidar dela. Minha mãe, graças a Deus, estava ótima, fazendo hidroginástica 3 vezes por semana e planejando uma viagem para o Nordeste com as amigas. Depois de desligar, fiquei olhando para o telefone, sentindo uma mistura de alívio e vergonha. Alívio por ter escapado novamente. Vergonha por estar mentindo para uma amiga que só queria me ajudar a crescer. A verdade. Tenho pavor de me expor. Pavor mesmo. Daqueles que fazem o coração acelerar e as mãos suarem. E se eu não for boa, o suficiente? E se os clientes da Renata odiarem meu trabalho? E se eu estragar tudo e ela perceber que cometeu um erro ao me convidar? E se as pessoas perceberem que sou uma fraude, que tenho enganado todo mundo esses anos todos? Cada vez que vejo alguém do meu círculo conquistando algo, sinto uma mistura estranha de admiração e ressentimento. Quando a Débora foi promovida, passei uma semana inteira stalkeando seu LinkedIn, procurando falhas em seus projetos anteriores, como se isso pudesse justificar por que ela não merecia a promoção. Patético, eu sei. Outro dia vi no Instagram que o Gustavo, um designer que se formou 2 anos depois de mim, estava dando uma palestra num evento internacional em Barcelona. Gustavo que me pedia dicas de tipografia na faculdade. Fechei o aplicativo com raiva, mas voltei 5 minutos depois para ver mais fotos, torturando-me com cada imagem dele no palco, confiante, realizado. Por que eles conseguem e eu não? A resposta é simples e dolorosa. Porque eles tentam. Porque eles se arriscam, se expõem, aceitam a possibilidade do fracasso como parte do processo. Enquanto eu fico paralisada, revisando meu trabalho obsessivamente, achando defeitos em tudo, esperando a perfeição impossível antes de dar o próximo passo. Na semana passada, perdi uma oportunidade incrível de fazer o design para uma marca internacional de azeites que está entrando no mercado brasileiro. O diretor de marketing era amigo de um cliente da agência e pediu indicações. Meu nome foi o primeiro da lista.
ele me mandou um e-mail pessoal, dizendo que tinha visto meu portfólio online e adorado meu estilo. Sabe o que eu fiz? Simplesmente não enviei o portfólio atualizado no prazo. Fiquei paralisada, revisando meu trabalho obsessivamente, achando defeitos em tudo. Esse projeto de 2019 está datado. Essa tipografia não está perfeita. Essas cores poderiam ser mais harmoniosas. Quando finalmente me dei conta, o prazo tinha passado. Mandei um e-mail de desculpas, inventando uma história sobre problemas técnicos, mas era tarde demais. Eles já tinham fechado com outro designer. Percebi que minha inveja dos outros é, na verdade, inveja do que eu mesma poderia ser se não me sabotasse tanto. É como se eu tivesse duas Claras dentro de mim, uma que sonha grande e outra que tem pavor de tentar. E por anos deixei que a segunda controlasse minha vida. Ontem à noite, contei para meus pais sobre a possível sociedade com Renata. Estava preparada para a resistência, especialmente do meu pai. Mas para minha surpresa, ele pareceu genuinamente animado. Filha, você sempre teve talento para isso, ele disse, a voz embargada de uma forma que raramente demonstrava. Lembra daqueles desenhos que você fazia quando era pequena? Eu guardei todos. Sempre soube que você faria algo especial com esse dom. Minha mãe, mais prática como sempre, já estava fazendo listas de coisas que eu precisaria considerar. Seguro-saúde particular, previdência privada, reserva de emergência. Mas por trás da preocupação, havia orgulho também. Só queremos que você seja feliz, Clara, ela disse, segurando minha mão. E faz tempo que não te vejo realmente feliz nesse emprego. Será que todos ao meu redor enxergavam o que eu me recusava a ver? Que estava presa, não por falta de oportunidades ou talento, mas por medo de descobrir meu próprio potencial. Hoje de manhã, antes de sair para o trabalho, parei em frente ao espelho do banheiro e realmente me olhei. Vi as pequenas rugas que começam a se formar nos cantos dos olhos, sinais dos meus 32 anos. Vi o cansaço de noites mal dormidas, preocupada, com um futuro que insisto em sabotar. Mas vi também uma centelha nos olhos que não estava lá antes. Uma determinação nascente. E se der errado? Perguntei ao meu reflexo. E se eu falhar? A resposta veio com uma clareza surpreendente. E se der certo? E se for incrível? É essa a questão que não me deixa dormir agora. Não o medo do fracasso, mas a possibilidade assustadora do sucesso. De descobrir que sou capaz de muito mais do que permiti a mim mesma acreditar. Vocês já passaram por algo assim? Esse medo paralisante de dar o próximo passo, mesmo sabendo que é necessário? Como superaram esse medo de crescer? Às vezes me pergunto se estou exagerando e todo mundo se sente assim. Se essa insegurança é normal ou se há algo fundamentalmente errado comigo. Se é apenas uma fase ou um padrão profundamente enraizado que precisarei combater pelo resto da vida. Tenho pensado muito em procurar terapia específica para questões profissionais. A doutora Helena tem me ajudado com questões gerais de ansiedade, mas talvez eu precise de alguém especializado em desenvolvimento de carreira, alguém que entenda essa paralisia específica que sinto quando se trata de crescimento profissional. Ou talvez eu só precise de um empurrão. Alguém que acredite em mim quando eu mesma não consigo. Alguém como a Renata, que continua me oferecendo oportunidades mesmo depois de tantas recusas. Ou como o André, que enxerga em mim um potencial que tento esconder até de mim mesma. O que vocês fariam no meu lugar? Aceitariam a sociedade mesmo com medo? Como lidar com essa inveja que sinto quando vejo os outros progredindo, sabendo que eu mesma estou travando meu próprio caminho? E o mais importante, como parar de se sabotar? Como silenciar essa voz interna que insiste que não sou boa o suficiente, que não mereço sucesso, que vou falhar se tentar? Terça-feira está chegando e, com ela, a reunião com a Renata. Parte de mim ainda quer inventar uma desculpa de última hora. Dizer que estou doente, que surgiu uma emergência familiar, qualquer coisa para adiar mais uma vez a decisão.
Mas outra parte, uma parte que está ficando cada vez mais forte, está cansada de viver pela metade, de observar a vida dos outros e me perguntar: e se? Talvez seja a hora de descobrir o que acontece quando paro de me sabotar e, finalmente, me permito crescer. Talvez seja a hora de enfrentar não apenas o medo do fracasso, mas o medo ainda maior do sucesso. De descobrir quem realmente sou quando não estou me escondendo. Porque, no fundo, acho que é disso que tenho mais medo. De descobrir que sou exatamente tão extraordinária quanto todos sempre disseram. E então não ter mais desculpas para ficar parada.